Você já se perguntou como os raios fazem aquele barulho? Eu já me perguntei muito isso. Inclusive, eu gosto muito de fazer um experimento para descobrir a que distância de mim mais ou menos o raio caiu. Fica até o final e lá eu vou te ensinar a fazer também. Então vamos lá, se tu tem interesse em descobrir como os raios fazem aquele boom, precisamos primeiro entender como os raios acontecem e o que é eletricidade estática. Para uma tempestade se formar é preciso que grandes nuvens carregadas com pequenas moléculas de água se formem, e quando eu falo grandes, são grandes mesmo. A nuvem mais propícia para esse tipo de descarga elétrica é chamada de cumulonimbus cloud. O excesso de calor que fica preso na atmosfera e a alta umidade do ar são processos básicos para a formação dessas nuvens. E agora, o que é eletricidade estática? Isso é quando, por exemplo, tu esfrega um balão no pelo de um gato e ele fica grudado. Ou tu passou o dia inteiro com um calçado de borracha e um blusão de lã, e depois tu apertou a mão de alguém e vocês dois tomaram um choque. Isso é eletricidade estática. Qualquer coisa pode ficar eletrificada, dependendo também da sua retenção de eletricidade e da capacidade de transferência de elétrons. Bom, agora vamos para a parte do raio em si. O raio, também chamado de descarga elétrica, acontece quando a nuvem fica muito carregada de eletricidade estática, que se acumulou porque a nuvem é tão alta que no topo dela as moléculas de água começam a congelar. E aí essas moléculas de água entram em atrito com as moléculas de água que não congelaram, fazendo assim com que os elétrons se agitem e a nuvem fique carregada positiva e negativamente. Essas cargas ficam separadas em várias partes da nuvem, e a maioria dos raios acontece sem tocar no chão. Mas esse tipo de raio não faz barulho, é só luz. Esse tipo de raio acontece porque o líder negativo e positivo dos elétrons e prótons encontram o caminho de menos resistência até a bolsa energizada oposta a ele. Por exemplo, a energia negativa vai até a bolsa de energia positiva e vice-versa, levando assim toda a energia junto com ele, ionizando o ar no seu caminho, fazendo com que ele vire plasma. Isso libera um pouco de energia, mas o mais interessante é quando essa energia é tão grande que ela não se dissipa por completo na nuvem e vem a tocar no chão. É um processo muito interessante porque os elétrons ionizados encontram um caminho de menor resistência até o solo, e os prótons que estão no solo encontram um caminho de menor resistência até os elétrons que estão vindo na direção dele. Um atrai o outro. E também pode acontecer ao contrário, elétrons no chão e prótons na nuvem. Por isso existem vários tipos de raios diferentes, e os raios que vêm da nuvem com energia positiva são chamados de CG positiva, e os raios que vêm da nuvem com energia negativa são chamados de CG negativa. A diferença mais gritante entre esses dois raios é que os raios de energia positiva caem e é como se ele estivesse piscando, e os raios de energia negativa caem e é algo mais sólido, algo mais suave. Então, voltando ao assunto principal, tu pode dizer que o raio tem duas pontas. A ponta que sai da nuvem para o solo e a ponta que sai do solo para a nuvem. E raios também podem subir do chão para a nuvem, em vez de descer da nuvem para o chão. Mas isso é mais comum quando tem uma estrutura alta, como uma antena, por exemplo, e ela está energizada por conta do clima ou alguma coisa do tipo. Aí ela leva a energia para a nuvem. Acontece por causa de diferenciais de pressão atmosférica e a quantidade de elétrons no ar. É um processo muito complicado. Bom, voltando de novo. Quando essas duas pontas se ligam, acontece o trovão, porque a eletricidade flui da nuvem para o solo e depois ela flui do solo para a nuvem de novo. E esse raio fica tão quente que ele explode em uma onda supersônica, que expande o ar eletrificado na nuvem e se transforma em uma onda acústica, fazendo assim então com que aquele grande boom seja ouvido a quilômetros e quilômetros de distância. E é basicamente isso. Agora, já que tu ficou até o final, eu vou te ensinar como descobrir mais ou menos a distância em que o raio caiu de ti. Bom, tu deve saber que o som viaja a 340 metros por segundo. Então, quando tu vê o clarão de um raio, tu conta 1, 2, 3, por exemplo. E aí, quando chegar no 3, ou no número que chegar, é só tu multiplicar por 340. Por exemplo, eu vi o clarão do raio e ele demorou 3 segundos para chegar o som até mim. Então eu faço 3 vezes 340, que dá 1050. Isso significa que aquele raio caiu a 1 km e 50 metros de distância de mim. Se fosse 5, por exemplo, 5 segundos, que foi o tempo que levou pro barulho do trovão chegar até mim, tu faria 5 vezes 340. Que é 1700 metros.
Mas 5 segundos e 3 segundos é um tempo curto e uma distância curta também, porque alguns raios podem ser ouvidos a 4 ou até 5 km de distância. Dependendo da qualidade do ar e dependendo do quão agitado ele está e da velocidade do vento e a direção do vento, tu pode ouvir até 6 km de distância. Bom, o vídeo foi esse, obrigado por assistir e um abraço.